Olá, Jacknautas, tudo bom? Aqui é Jack Brandão, estou aqui mais uma vez para fazer nosso vídeo e pensar um pouco em certas imagens que eu vi e que foram veiculadas pela internet, de modo especial pelo Twitter, pelo Instagram, inclusive pelo Facebook, em que muitas pessoas acorreram a Avenida Paulista aqui em São Paulo para protestar contra o fechamento do comércio, contra o isolamento social a que muitos governadores estão imputando às populações. Agora, me veio à mente aquela ideia, aquela historieta, aquele conto dos irmãos Grimm, A Flauta de Hamelin, em que um flautista ele começa a tocar uma flauta mágica e com essa flauta ele vai buscando, ele vai chamando com o seu som mágico vários ratos, e os ratos vão seguindo o flautista e desaparecem e deixam de ser um incômodo para a vila, para a cidade, para o local. A moral do conto é muito, vamos dizer, clara. Como algumas pessoas têm o poder de inebriar o outro por meio de imagens. É muito importante nós lembrarmos que quando eu falo imagem, sempre deve vir à mente que imagem não é simplesmente uma gravura, imagem não é simplesmente uma escultura, não é um desenho e não é uma fotografia. Nós temos imagens auditivas, nós temos imagens olfativas e temos imagens gustativas. Quando eu estou no meio de uma multidão e passa por mim uma pessoa que tem um determinado perfume, que usa um determinado perfume, esse perfume, esse cheiro vai me remeter às minhas lembranças de um acontecimento, de uma pessoa, de um local. O mesmo serve para o gosto, o mesmo serve para o tato. Então, lembrando, voltando na realidade, a questão do flautista de Hamelin. Como é possível que uma única pessoa fale um monte de coisas, de besteiras, de tolices, de ideias completamente descontextualizadas, sem aval algum, e essa pessoa consegue levar outras cegamente à destruição? É isso o que nós estamos vendo, ou que nós vimos nessas manifestações. Pior do que isso, a gente viu pessoas criticando, debochando a morte, debochando o Covid-19, debochando aqueles que estão se sacrificando, estão dando a vida para cuidar dessas pessoas que estão enfermas. Pessoal, infelizmente, e é muito triste ter de falar isso, eu vislumbro uma hecatombe nas próximas semanas, nos próximos dias, em que muitas pessoas vão morrer. É isso. Não basta fazer como muitas pessoas estão fazendo, que é ignorar, tapar o sol com a peneira. Dizer, como eu vejo em muitos grupos no Facebook, ou mesmo no WhatsApp, ou nas redes sociais quaisquer, que o Covid, muitas pessoas estão sendo curadas, que muitas pessoas estão sobrevivendo, que muitas pessoas estão passando por isso. Pessoal, não deem crédito a isso. A melhor forma que nós temos para evitar uma
pandemia, uma hecatombe pior do que nós vamos ver, é ficar em casa. Infelizmente, o governo fez muito pouco, não se preparou para o pior. Nós tivemos a China, nós tivemos a Itália, nós tivemos a Espanha, nós estamos vendo agora os Estados Unidos com mais de 2.000 mortes por dia. Pessoas sendo enterradas em covas, em valas comuns, porque a quantidade é muito grande e as pessoas não estão mais reclamando nem seus mortos. Se esses países de primeiro mundo aconteceu isso, imagine aqui no Brasil, em que não houve a mínima preocupação. Pelo contrário, algumas pessoas, alguns governadores, pelo bom senso, independe de partido, imputaram o isolamento, que é a única coisa que deve ser feita agora. Cabe ao Estado minimizar o sofrimento das pessoas, cabe ao Estado usar daquele dinheiro que foi guardado nos governos Dilma e Lula para pagar essas pessoas. Cabe ao Estado fazer com que as altas rendas, com que as altas fortunas sejam taxadas neste momento para ajudar os mais pobres. Não adianta pensar, como muitos acreditam, e ficou claro nessa última manifestação aqui em São Paulo, muitas pessoas estão acreditando, principalmente das classes mais elevadas, que acorreram às ruas, em carreatas, etc., etc., que elas estão a salvo, que os hospitais que elas possuem, que os grandes planos de saúde que elas têm, vão cobrir. É um ledo engano. O pessoal tem de entender que daqui a pouco não haverá leito suficiente, seja para a classe A, B, C e D. Não haverá. Então, aqueles que acreditam que vão estar no Einstein, por exemplo, na suíte presidencial, esperando a salvação, desculpe informar, mas daqui a pouco vai estar lotado e ele vai estar no corredor também. Talvez até o corredor da morte. Então, não há garantia alguma de salvação se não for uma solução coletiva. Essas pessoas que pedem para as pessoas saírem e dizem que tudo não passa de uma gripinha, são os ratos que estão sendo levados ao curral da morte. É muito triste. É algo que eu me perguntava muito há muitos anos atrás, como os judeus, por exemplo, não só os judeus, mas os negros, os ciganos, os homossexuais, eram levados para os campos de extermínio nazistas e nada faziam. Então, me vem a resposta hoje. Hoje, cada vez mais está claro o poder que a imagem tem em aliciar, em cooptar as pessoas a seu bel prazer, aproveitando a inépcia, a ignorância, a incultura de certas pessoas. Porque não é o fato de a pessoa ter dinheiro que mostra que ela tem inteligência suficiente, cultura suficiente para poder ler as imagens do mundo. Lembrem, isso eu já falei várias vezes, as imagens são lidas conforme a sociedade impõe, conforme a classe social da pessoa, conforme a visão política. Então é muito importante nós pensarmos isso. O que eu vi, o que nós vimos no fim de semana, aquelas pessoas idolatrando, entre aspas, um caixão, tirando sarro, criticando, zombando, parecia realmente um grupo de pessoas da África, da Oceania, ou mesmo do Brasil, em que havia aqueles cultos panteístas, aqueles cultos animistas da natureza, em que as pessoas se fantasiavam e gritavam. Mas a diferença entre esses cultos dessas pessoas, entre aspas, ditas primitivas, era que elas buscavam a vida, elas buscavam florescimento, elas buscavam com que a colheita, com que o coletivo ficasse vivo.
O que nós vimos aqui, não. É uma dança macabra, semelhante àquelas danças macabras que eram pintadas, por exemplo, na Idade Média, em que mostravam o que a peste fazia, o valor inegável de que a única verdade absoluta que nós temos é a morte. Nada mais, nada. Se eu vou continuar rico, se eu vou continuar pobre, se eu vou nascer de uma família rica, nobre ou burguesa, não importa. A única verdade que nós temos é essa, é a morte. E o que eu vi, o que nós vimos na internet esse fim de semana foi exatamente isso, uma dança macabra, uma dança que não busca a vida, mas busca a morte. Infelizmente, num dia sagrado para os cristãos, que é o dia da Páscoa, o dia que vai buscar retratar, que vai buscar comemorar a ressurreição de Jesus, que partiu da morte para a vida, ou seja, das trevas para a luz. O que nós vimos nesses grupos, infelizmente muitos dos quais se dizem cristãos, foi exatamente o contrário, sair da luz para as trevas. É como se fosse uma Páscoa ao contrário, em que o grande homenageado não fosse Jesus, mas a morte que pode vir e que virá para muitos, infelizmente. Valeu para vocês, eu peço que todos, se for possível, curtam esse vídeo, compartilhem, inscreva-se no canal, acione o sininho para que possam receber outras notificações. Jacknautas, até mais, nos falamos. Tchau, tchau.